Eu estou de volta aqui para falar um pouquinho mais sobre a questão dos mais médicos, que agora os médicos cubanos retornarão a Cuba por causa de medidas desastradas do Bolsonaro atacando o programa. E uma grande amiga nossa conseguiu nos pôr em contato com o Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde entre 2011 e 2014 e foi quem implementou o programa Mais Médicos, que conseguiu ampliar o atendimento médico para regiões que estavam com carência de serviço de saúde pública. Então eu agradeço muito ao Alexandre Padilha, que vai explicar para a gente como é que surgiu esse programa e que vai explicar também quais serão as consequências da saída dos médicos cubanos do Brasil. Obrigado, Padilha. Olá, aqui é Alexandre Padilha, fui ministro da Saúde do nosso país, criador do programa Mais Médicos. Hoje fui eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, sou médico, sou professor universitário e foi um dia muito triste para a saúde pública brasileira, essa decisão do Ministério da Saúde de Cuba de se retirar do programa Mais Médicos depois das reiteradas agressões feitas pelo presidente eleito Bolsonaro à qualidade dos médicos cubanos. Inclusive, depois do anúncio, durante uma entrevista, mais uma vez, o presidente eleito Bolsonaro questionou a qualidade, perguntando se são médicos ou não. É muito importante que as pessoas saibam, né? Eu criei o programa Mais Médicos em 2013, no momento onde os prefeitos e prefeitos do nosso país, os municípios, pediram alguma solução emergencial por parte do Ministério da Saúde, porque nós levávamos recursos para a construção de novas unidades de saúde, de equipamentos, e eles não tinham médicos para colocar nesses equipamentos. Naquele momento fizemos uma chamada nacional, uma parte importante de médicos brasileiros se dispuseram em atender nas áreas mais carentes, mas ficaram faltando cerca de 13 mil vagas para serem preenchidas. E aí, como ministro da Saúde, articulamos no Congresso Nacional uma lei que permitia que o Brasil fizesse o que mais de 60 países do mundo já fazem, ou seja, parcerias com os médicos cubanos que são reconhecidos em todo o mundo e pela Organização Mundial de Saúde pela sua qualidade no atendimento, sobretudo naquilo que nós chamamos da atenção primária em saúde, que é o cuidado na unidade básica de saúde, no bairro, perto de onde a pessoa vive e mora. Então, em 2013 foi criado o programa. De lá para cá, cerca de 20 mil médicos cubanos passaram pelo Brasil. Nesse momento, cerca de 8.500 estão no nosso país. Exatamente, eles atendem nas áreas mais vulneráveis. Só para vocês terem ideia, 75% dos médicos que estão em área indígena no Brasil são médicos e médicas cubanas. Eu sou professor universitário e continuo atendendo na unidade básica do SUS, na cidade de Campinas. Na UBS que eu atendo tem uma médica cubana. Como eu estava falando, cerca de 20 mil médicos cubanos já passaram pelo país. Hoje são cerca de 8.500 médicos que estão atendendo nas áreas mais vulneráveis. Para vocês terem uma ideia, eles estão presentes em mais de 2.800 municípios brasileiros. Em 1.700 municípios só tem médico e médica cubana fazendo parte do programa Mais Médicos, nas unidades básicas de saúde. 75% dos médicos que atendem população indígena no Brasil hoje são médicas e médicos cubanos e que, infelizmente, por conta de reiteradas declarações que exaltam o ódio, o preconceito por parte do presidente eleito, o Ministério da Saúde de Cuba resolveu se retirar. O que me preocupa muito é que desde a eleição, se o presidente eleito tem críticas, questionamentos, gostaria de discutir uma forma diferente da participação, poderia ter apresentado propostas, né? Aberta a negociação, mas parece que ele já fez propostas, por exemplo, para a área do mercado, para banco, foi conversar com o Congresso Nacional, mas não teve nenhuma preocupação nesse período de construir uma proposta, nem que fosse uma proposta de transição para a saída desses 8.500 médicos brasileiros. Infelizmente parece que saem nos próximos meses. Mais de 2.800 municípios que têm esses médicos ficarão descobertos e pela experiência que nós tivemos desde 2013 para cá, nos últimos 5 anos, toda vez eram feitos editais para médicos brasileiros e em nenhum momento foram preenchidas todas as vagas só para médicos brasileiros. Então eu acho que o Brasil vai perder fortemente. São cerca de 30 milhões de brasileiros que poderão, a partir de janeiro, fevereiro, não ter mais um médico na unidade básica de saúde onde estamos sendo atendidos. O que me preocupa muito é que é uma demonstração de um certo despreparo para a política externa, porque as declarações
elas para os países significam verdade. As pessoas, os países valorizam o que um presidente eleito fala. As declarações do presidente eleito o tempo todo foram de desqualificar a qualidade dos médicos cubanos. Inclusive, depois do anúncio do Ministério da Saúde de Cuba, é só pegar nos jornais de grande circulação nacional hoje a entrevista do presidente. Ele questiona, diz que a gente não sabe se eram médicos mesmo ou não, né, quando são reconhecidos internacionalmente. A Organização Mundial de Saúde reconhece o programa Mais Médicos pelo Brasil e fez uma recomendação para outros países do mundo que têm dificuldade de provimento de médicos, o programa Mais Médicos para o nosso país, né? Então, é um dia triste, onde aposta no conflito ideológico, na politização, no conflito político, né? Na exaltação ao conflito, valeu mais forte nesse momento do que a preocupação com a saúde de 60 milhões de brasileiros que são hoje atendidos pelo programa Mais Médicos pelo Brasil. Como o Alexandre Padilha disse, essa medida do Bolsonaro é puramente ideológica. Ele constantemente atacou o programa, ele dizia que esses médicos cubanos que estavam indo para o Brasil, atender essa comunidade carente, eram guerrilheiros enviados por Cuba para se infiltrar no Brasil, causar uma revolução comunista no Brasil, e agora quem será afetado, como sempre ocorre nesse tipo de medidas catastróficas, serão os mais pobres, serão os mais carentes, serão as pessoas que mais precisam desse tipo de assistência. O Bolsonaro, que dizia que governaria sem viés ideológico, antes de assumir o governo já está fazendo medidas altamente ideológicas que pode prejudicar muito a posição do Brasil em relação à comunidade internacional. Ele já está ofendendo e atacando parceiros econômicos e também parceiros internacionais do Brasil. Realmente, hoje é um dia muito triste para o Brasil, porque muitas pessoas que precisam dessa assistência agora não terão. Agradeço mais uma vez ao Alexandre Padilha por ter falado com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Continue na luta aqui. Nós continuaremos na luta aqui, tentando um Brasil melhor para as pessoas que mais precisam de fato. Se vocês conhecerem algum médico cubano ou algum médico que esteja trabalhando em zonas mais necessitadas, que possa falar conosco também, dando em primeira mão a visão de quem está nessas regiões, também será muito interessante. Vocês sabem que o nosso canal aqui está comprometido com a verdade, com os fatos, falando com quem sabe do assunto. Então, ter um ex-ministro da Saúde aqui realmente é um grande passo nesse sentido de trazer a informação mais precisa e correta para vocês. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão dos mais médicos. Se vocês tiverem alguma experiência com esses profissionais, deixe um comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraços e até mais, gente. Tchau!